Olá, queridos, a paz do Senhor. Movidos pela Fé vai começar. Hoje nós iremos falar sobre constituição do lar. Eu convido você aí onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho. Se acomoda, porque Movidos pela Fé vai começar. Sem muitas delongas, eu já vou apresentar o casal que está aqui, muito querido, Thomas e a Raíssa. Tudo bom? Paz, Senhor. Pai, Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Paz, Senhor, Lucélia. Obrigada, sério. Eles estão muito tímidos. A gente aqui, a gente sabe que é um ambiente muito espiritual. A gente sabe que a gente está aqui para falar do Senhor. E essa timidez também é por isso, né? A gente fica um pouquinho, né, constrangido. É isso também, não é? É. Sim. Eles são tímidos, mas eles falam bastante. A gente já conversou antes. Eles já compartilharam a experiência deles em relação à constituição do lar. E vocês vão compartilhar com a gente essa experiência. Amém. Os irmãos de casa querem saber como é que foi. E eu já vou começar perguntando. Vocês se conheceram aonde? Paz, Senhor, irmãos. Nós nos conhecemos numa evangelização que teve em São Paulo, né, no interior de São Paulo, onde alguns jovens saíram para ficar durante uma semana dando assistência em algumas igrejas do interior. E foi em 2015 isso, assim, numa caravana de 2015. Então foi onde nós nos conhecemos, né? A cidade foi São José dos Campos. Vocês então se conheceram nessa caravana, nessa evangelização. Uhum. Exatamente. Antes, vocês são casados há quanto tempo? Quase 10 anos, 1 ano e pouquinho. Um ano e 9 pouquinho. meses. São casadinhos de novos, É. né? Sim. Quando vocês se conheceram, né? No período ali que vocês se conheceram, já se conheceu e já, tipo assim, um olhinho bateu no outro e se apaixonou na hora? Não. Não? Não, é muito Não bem da parte assim. da raiz. Né? Por quê? Como que foi? Conta pra gente como que foi. A gente vai pra caravana, né? Pra realizar a obra do Senhor, mas a gente conhece muitos amigos, né? E, sendo muito sincera, assim, de primeira vista, eu não me interessei muito pelo Thomas, não, né, amor? Mas o Senhor foi preparando todas as coisas, né? E depois de uns 6 meses que a gente já se conhecia, a gente foi pra uma outra caravana. E nessa caravana que a gente tava, acho que na Argentina, o Senhor... Eu comecei ele começou a me chamar mais atenção. E nessa caravana o Senhor me deu um sonho com ele. E aí que eu comecei a prestar mais atenção ainda nele, né? Nesse período de 6 meses, né, que vocês se conheceram, você já chegou pra ela e já falou, eu te amo, já se declarou? Ou como que foi? Assim, foi assim. Eu a vi a primeira vez, né, na evangelização lá que a gente fez em São José dos Campos. Assim, me despertou um interesse por ela, né? Mas eu não a conhecia, então a gente foi se conhecendo durante a evangelização, a gente virou amigo. E nesse período de 6 meses eu não cheguei a falar com ela, né? A gente só se encontrava nos seminários, no Manaíns. E eu falei depois de 6 meses. Mas Depois da caravana da Argentina. Depois que a gente voltou da Argentina. Você só falou depois que vocês Sim. voltaram da caravana da Argentina. Sim. Isso já tinham 6 meses. 6 meses. Mas nesse período, você simplesmente só olhou, achou, nossa, a Raíssa é tão bonitinha. Ou você começou a orar ao Senhor? Você Não, eu começou orava por ela já. Então você já orava? Sim. Você olhou, falou, não, essa aí vai ser minha esposa. Sim, aí eu comecei a orar por ela, mas eu falei com ela só depois de 6 meses. Só. E como foi? Você já chegou falando pra ela, olha, eu gosto de você? Como que foi? Ele chegou pra você falando? Foi. Ele chegou e foi falando logo pra você? E como foi? Foi bem direto. Foi bem direto. Como? A gente chegou da caravana da Argentina. E aí ele me mandou uma mensagem falando que gostava muito de mim, que me achava uma serva do Senhor. E perguntou se a gente já podia começar a orar pra namorar. Assim? Diretão. Direto e reto, bem objetivo. Nesse período que você tomou essa decisão, você simplesmente só tomou a decisão porque
você já tinha conhecido esse período de 6 meses? Ou o Senhor te deu algum sinal? Ou simplesmente você tomou essa posição? Não, simplesmente tomei a posição. Assim, eu não tinha essa experiência, né? Ela foi minha primeira namorada também. Aí, então, eu não tinha instrução também. Então, pra mim, era só chegar e perguntar mesmo se ela tinha o desejo de namorar comigo, né? Então, E você aceitou na hora? não. Não? Não, Difícil, ela. primeiro que eu sou uma pessoa muito indecisa, né? E eu demorei acho que uns 2 dias pra responder a mensagem. Ele mandou uma mensagem, né? Eu fiquei chocada, porque eu não esperava, sinceramente. Aí eu demorei alguns dias pra poder responder a mensagem. E eu falei que no momento eu não tava me sentindo preparada pro relacionamento. Mas que ele podia continuar orando, que eu ia orar também. Que o Senhor ia colocar as coisas no lugar. E como que você recebeu esse não? Não depois de 2 dias. Acho que foi... fiquei assim, talvez um gelo, né, na hora. Mas eu conversei com o pastor, né, sobre o assunto também. Eu abri pro pastor, falei que eu tinha um interesse, né, em namorar a Raiz e gostava dela. E o pastor falou para eu continuar orando, né? E foi o que eu fiz a partir daí. Eu continuei orando nesse sentido, né? E foi quanto tempo até você falar sim? Nossa, Foi 1 ano. acho que foi mais ou menos 1 ano. Um ano você orando. Sim. Buscando o Senhor, buscando a direção. A gente continuamos nos Manaíns, nos seminários, ou algum evento As da igreja, caravanas nas também. evangelizações. Mas foi 1 ano orando por isso. Né? Nesse período, Thomas, que você ficou 1 ano orando, você achou que talvez não iria dar certo? Assim, não me lembro muito porque tem muito tempo, mas assim, acho que não. Assim, não passou nenhum momento assim, que daria certo ou que não daria, sabe? Você simplesmente... Sim, só estava orando só, né? Se fosse o projeto do Senhor, desse lar ser formado na presença do Senhor, para tudo ocorrer da forma que o Senhor assim, da forma que o Senhor tinha planejado para nós. Então você realmente estava na dependência do Senhor. Senhor, se for Sim. amém, amém. Se não for também, amém. Também eu não tinha uma preocupação em talvez assim, aquela urgência, né? Preocupação em casar, namorar, né? Assim, só tava esperando no Senhor, né? Se viesse, se aquilo realmente fosse do Senhor, daria tudo certo. Né? Amém. Não tinha uma urgência, uma Glória a Deus. assim, uma Glória a Deus. correria sobre esse assunto. Né? Quando você disse que no período de 6 meses vocês foram para evangelização na Argentina e o Senhor te deu um sonho. Foi. E o sonho, ele tratava de quê, o sonho? Bom, no sonho a gente tava andando em caminhos separados. O sonho foi basicamente assim. E os caminhos eram bem diferentes, davam muitas voltas. E durante todo o caminho tinha uma pessoa da família dele, a mãe dele, que ficava olhando para nós, tudo que nós fazíamos. Mas depois de dar muitas voltas, no final do caminho a gente se encontrava e começava a andar de mãos dadas. E eu fiquei impressionada assim com o sonho, né? Porque até então eu não, realmente assim, não tinha um sentimento assim, ele já tava ficando interessada nele, assim, ficava olhando ele, às vezes quando ele ficava muito perto de outra menina, eu ficava assim, me achando meio estranho, né? Mas esse sonho me despertou, assim, e quando ele me mandou a mensagem, eu lembrei do sonho que o Senhor me deu, né? Então, assim, apesar de ainda não existir um sentimento, né? O Senhor foi... Na verdade, já existia, só que eu não tinha reparado que aquele sentimento já existia dentro de mim, né? E esse tempo, até chegar a gente começar a orar, a namorar, o Senhor foi trabalhando dentro de mim para eu entender que realmente existia aquele sentimento dentro de mim, né? É tão interessante, né? Porque o Senhor... Como que o Senhor age, né? O Senhor ajuda a gente muito. Porque ele foi até você a primeira vez, aí na segunda vez que ele te procurou, o Senhor te deu um sonho. Sim. E depois do sonho, o Senhor já mostrou para ele, quer dizer, ele já chegou até você e já te pediu um namoro. Sim. Então, o Senhor já foi trabalhando no seu coração, te dando toda a direção, dizendo, ó, tem algo aí. Né? Foi tudo o Senhor já estava preparando em relação ao matrimônio de vocês, né? Até porque, Lucélia, assim,
uma coisa que eu sempre orava ao Senhor, eu me considero uma pessoa muito insegura e que não sabe tomar muitas decisões facilmente. E uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor é, Senhor, é algo tão importante na minha vida e eu queria que o Senhor escolhesse por mim. Eu falei, Senhor, escolhe por mim, sabe? E foi exatamente isso. Foi algo que eu pedi pro Senhor fazer por mim. E o Senhor fez. E glória a Deus pelo Senhor ter feito isso. E depois? Depois disso tudo, você primeiro falou não. Aí depois pra falar o sim, você procurou ele ou ele te procurou? Não. Quer falar, amor? Então, aí a segunda vez, né, a gente continuou, assim, conversando, assim, só em eventos só, né, que a gente se conversava. A gente criou um grupo no WhatsApp de estudo bíblico. E aí tinha alguns outros amigos, mas só a gente que se falava daquele grupo de estudo bíblico, né, amor? E a gente foi ficando amigo, assim, até que teve um dia que eu mandei uma mensagem pra ele no privado, que antes a gente só se falava no grupo. Só nós dois falávamos no grupo, mas a gente era só no grupo. O grupo sabia do interesse? Não sei, acho que não. Porque se ele soubesse, eu falava, eles estavam tentando te ajudar. Mas eles não sabiam. Não sabia. Não. Aí continua. Aí a gente tava fazendo Instituto Bíblico juntos. E aí, tinha a primeira prova do Instituto Bíblico, e nesse grupo ele postou que ele tinha feito e tinha tirado nota 10. E aí eu fui mandar uma mensagem no privado pra perguntar como é que tinha sido a prova, porque eu não queria ir mal na prova e tal. Tava querendo cola, acredito. Tipo isso, né? Perguntar quem que tinha caído na prova. E quando vocês firmaram, né, o relacionamento? Foi depois que a gente conversou e tal, entendeu que os nossos sentimentos. E a gente começou a orar, a gente colocou diante do Senhor, acho que um período de 1 mês, assim, que a gente fez de jejum e oração. E depois desse período a gente pediu uma palavra pro Senhor, cada um pediu uma palavra do Senhor sobre o namoro, sobre a gente começar a namorar. E o Senhor deu textos, assim, maravilhosos, que conduziu, assim, o nosso namoro, sabe? Até o casamento. Então, assim, ideia de um relacionamento que talvez nunca iria acontecer se não fosse o Thomas ser tão direto. Exatamente. A Raíssa tão indecisa. Raíza, né? Troca o nome constantemente. Raíza. A Raíza ser tão indecisa, o segundo é ele. Thomas insiste novamente. E hoje vocês são casados, né? Glória a Jesus. E as provas até aí vieram as provas, mas também vieram o consolo e o sustento do Senhor. Sim, com certeza. Sim. Nesse período de namoro até o casamento, teve alguma experiência que vocês viveram que marcou a vida de vocês? Como servos, agora como casal? Teve algo na vida de vocês que marcou? Ficou ali como um marco na vida de vocês? Assim, o que nos marcou muito em relação a esse período de namoro, noivado até o casamento foi que, assim, os trabalhos juntos que fazíamos na igreja, né? As evangelizações, os eventos das igrejas, os seminários, né? Isso nos uniu muito, né? Para trabalharmos para o Senhor. Então, isso, assim, nos marcou e tivemos, assim, inúmeras experiências também no casamento, né? Do dia do casamento, tudo que aconteceu até chegar o dia do casamento, isso, assim, nos marcou, né? Se a Raíssa quiser contar essa experiência. Só antes de contar a experiência do casamento, eu lembrei de uma coisa que teve uma época no nosso namoro, a gente namorou 4 anos até a gente casar, né? E a importância, assim, que pra mim foi ter pedido a palavra pro Senhor quando a gente começou a namorar, sabe? O texto da consulta ali que o Senhor me deu quando eu perguntei ao Senhor. Porque a gente continuou esses 4 anos namorando à distância. Eu morava em Vitória e ele morava em São Paulo. E teve uma vez, assim, que pra mim tava muito difícil, sabe? A distância, lidar com tudo. E assim, eu tava pensando em desistir pelas dificuldades. E eu fui orar ao Senhor. E quando eu orei ao Senhor e pedi pro Senhor falar comigo a palavra, o Senhor me deu o mesmo texto de quando eu consultei o Senhor pra começar a namorar, sabe? Vou perguntar o texto. Você lembra do texto? Cantares 7:2, falando da noiva, né? Foi esse texto que o Senhor nos deu. O Senhor nos marca, né? Nos marca com a
consulta à palavra, com as experiências que a gente vive na presença do Senhor, na presença dele. E igual o Thomas falou, né? O trabalho de vocês, o trabalho que vocês realizavam de evangelização, vocês estavam cuidando das coisas do Pai. E ele estava preparando todas as coisas para a vida de vocês, né? Hoje vocês estão casados há 1 ano e pouco? 1 ano e 9 meses. Quase 2. Quase 2. Isso, quase 2 anos de casado. Viveram as experiências, né, do casamento, né? Você compartilhou a experiência que foi em relação ao período de pandemia, que ela chegou a comentar a respeito do período de pandemia, que foi muito difícil, que ela queria cancelar, remarcar, mas o Senhor disse que não, né? Exatamente. O Senhor disse que era para permanecer firme naquela data, e o casamento foi uma bênção. Foi maravilhoso. Foi uma festa, ninguém pegou Covid. Ninguém, glória a Deus. Mas o que mais, assim, marcou a vida de vocês, assim, em relação a isso, que vocês compartilharam comigo, foi o levantamento dele, né, como diácono. Em tão pouco tempo, mas o Senhor já estava lá atrás, forjando tudo aquilo que era, trabalhando tudo aquilo que era necessário, para hoje vocês estarem estruturados para trabalhar em prol da obra do Senhor. Sim. Vocês ainda continuam trabalhando juntos, Sim. realizando a obra do Senhor juntos. Eu falo assim em relação às evangelizações, vocês ainda participam? Sim. Sempre Sempre estão nas evangelizações, nos eventos da igreja. E assim, só mais uma experiência que a gente estava comentando, assim, até mesmo o trabalho assim, na igreja cotidiana, né? E assim, a comunhão, né? Entre o casal e tudo mais, isso é muito importante, né? Um dia a gente teve um sonho, eu tive um sonho e ela teve um sonho na mesma noite. E assim, sonhos semelhantes, de que iria acontecer algo dentro de casa, né? Alguém iria entrar dentro de casa. E aí a gente foi para a igreja, e na igreja a gente pediu oração, né? A gente, assim, pedimos oração pro pastor. Você dá um livramento? O Senhor dá um livramento, a gente não sabia o que poderia acontecer, né? Os dois tiveram sonho Sim, na mesma noite? Na mesma noite. Aí, aí o Senhor, naquela oração, o Senhor deu um dom, né? Que era para chegarmos em casa e cantarmos um louvor. E aí, no retorno para casa, a gente guardou o carro, indo para casa. Aí, a gente, assim, conversando aí, qual louvor que a gente vai escolher quando chegar em casa, né? O que a gente vai cantar pro Senhor, né? Assim, em obediência a essa orientação. Aí, nessa conversa, a gente, assim, na rua, voltando para casa, parou uma moto na nossa frente com duas pessoas. Rapazes em cima. Assim, parou literalmente na nossa frente. Aí a pessoa na garupa já saiu, já foi tirando uma arma. E naquela hora a gente não tinha o que fazer, né? Só clamarmos, né? Clamamos e a pessoa voltou na garupa e falou, não é esses aqui não. E foram embora, né? E a gente chegou em casa já cantando e glorificando ao Senhor, né? Já começaram a cantar desde lá desde lá da rua, né? Tem para ver os livramentos que o Senhor assim, vão nos concedendo, as experiências, né? E tudo fruto de estar na comunhão com o Senhor, né? Em obediência e assim, isso também nos marcou também, né? Isso já depois, né, de casados, Sim. foram uma das experiências que o Senhor já concedeu à vida de vocês. Sim. Eu já passei por uma situação assim, né, de ser abordada com arma, é uma sensação horrível. Mas quando nós temos o Senhor, quando isso acontece, vem o livramento da parte do Senhor, a gente entende o quanto a gente é necessitado do nosso Deus. Sim. É verdade. Porque nós somos muito frágeis. É verdade. Sim, o que nos marcou foi tudo acontecer no mesmo dia, né? O Senhor nos deu sonho, a gente pediu oração, o Senhor mostrou e o livramento veio no mesmo dia também, né? Glória a Deus. Como o Senhor, Ele cuida, curiosa, né? qual foi o louvor que vocês cantaram? Boa pergunta, vai, quem tem a agora- memória boa. Eu também não lembro. O Covid acabou com a nossa Foi memória. muito de glorificação, assim. Foi ano de glorificação. Amém, glória a Deus. O que marcou realmente foi o livramento da parte do Sim. Senhor. Foi o Senhor realmente ter mostrado. É tão assim, tão gratificante, porque o Senhor mostra, Ele permitiu acontecer para que nós, né, vocês, pudessem entender. Agora os irmãos de casa também, ver que Deus, Ele mostrou, aconteceu, mas Ele também deu o livramento. Ó, Sim. nos céus vai acontecer isso, mas tá tudo sobre o meu controle. Glória a Deus por isso. Eu gostaria que vocês começassem a compartilhar com a gente a experiência do diaconato, porque vocês tiveram uma vida do namoro até agora, no casamento, tudo direcionado pelo Senhor.
né? Foi tudo guiado Sim, pelo Senhor, exatamente. foi tudo movido pela mão do nosso Deus. E não foi em vão, né? Hoje o Thomas é um diácono na presença do Senhor e houve uma experiência, né? Sim. Você chegar até aí, né? Antes de Thomas falar a Sim. parte dele, assim, o que o Senhor foi até bem rápido, né, que o Senhor levantou, mas porque logo quando a gente casou, o Senhor falou que nós seríamos movidos pela fé. O Senhor falou que nós seríamos como Abraão. E a gente casou, a gente ia morar numa outra cidade, já tava tudo certo. A nossa casa, o nosso primeiro mês de casado foi no Airbnb, porque já estava certo que a gente ia mudar para uma outra cidade. E o Senhor falou que não era pra gente mudar pra cidade e que o Senhor iria nos levar pra onde a gente iria. E isso, assim, foi uma prova do Senhor pra nós, que quando a gente casa, a gente quer a nossa casinha, a gente quer saber o que a gente vai viver. E o Senhor falou que o Senhor é que ia nos levar, que era pra gente descansar no Senhor. E o Senhor, a gente foi passar no grupo de intercessão e o Senhor só falou que não era pra gente mudar, o Senhor não falou que era pra gente fazer. O Senhor falou que era pra gente esperar 3 meses e depois dos 3 meses que a gente passar no grupo de intercessão de novo. E o Senhor ia falar o que a gente deveria fazer. E nisso a gente ficou totalmente na dependência do Senhor. E aí então o Senhor deu um sonho que o Senhor colocava 3 cidades. A primeira dentro das que a gente queria. E a primeira cidade era São Paulo. E então, consultamos e entendemos que era do Senhor a gente ficar ali em São Paulo. E assim, nos 10 primeiros meses nossos de casado, acho que a gente mudou de casa umas 3 vezes, né, amor? Porque o Senhor estava nos levando, né? E o Senhor estava provando a nossa fé, né? A nossa dependência, a obediência e ouvir a voz do Senhor. E assim, tudo aquilo que a gente viveu pelo nosso casamento, que também foi pela fé, a data, a gente obedecer o Senhor, nos fortificou para esse momento a gente continuar obedecendo a voz do Senhor, né? E seguindo, sendo movidos pela fé do Senhor que está no nosso coração, né? Amém. Glória a Deus. Isso tudo foi construindo a nossa vida e eu acredito que também foi construindo, né, amor? Sim. E a questão é... A gente casou, a gente morava num apartamento que era pelo Airbnb e a gente morava perto da igreja, né? Já que a gente vai ficar aqui só um período, né? Então a gente alugou perto da igreja, mas aí o tempo foi passando e a gente já não ia mais mudar para o interior de São Paulo. Então a gente viu que, assim, ficar naquela condição ia ser muito difícil, né? E a gente mudou para uma casa que é da minha família, que fica bem distante da igreja, né? Muito Fica longe. 1 hora da igreja, mais ou menos, assim. Para São Paulo é bem normal. É normal, mas é bem longe, né? Porque aqui no Espírito Santo tudo é perto. E tinha uma igreja próxima a essa casa, né? Então a gente recém-casado, tinha... então vamos buscar o Senhor para mudar para essa igreja, né? A gente conversou um pouco com o pastor e a gente foi orar ao Senhor, né? Mas a gente não abriu, assim, nada mais, né, para ninguém. E a gente orando ao Senhor sobre essa mudança, né? Se a gente ia permanecer, né, na igreja que nós estávamos ou se a gente iria mudar de igreja, né? Detalhe, a igreja era atrás da rua da casa que a gente morava. Sim. E essa igreja que a gente estava frequentando era 1 hora de distância, mais ou menos. E... assim, né? E a gente terminou um tempo, né? Também, né? Pra gente não... A gente fez um propósito de uma semana, né? Assim, ó, nos dá uma direção nessa semana, porque realmente tava muito difícil. A gente já tava indo pra essa igreja, nessa distância, tinha uns 3, 4 meses, né? Pela lógica, pela razão humana... Era mais fácil. Era mais fácil. Mas nós não fazemos aquilo que é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Sim. Assim, foi era no mês muito da mais dedicação, fácil. Foi né? no mês da dedicação do ano passado. E tava... assim, essa igreja a gente ia todos os dias, né? Tínhamos cultos na quarta, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E madrugada no sábado. E madrugada no sábado. A gente ia e voltava, assim, e a rotina cansava muito só pela distância. E a gente buscando o Senhor, aí na noite de sábado para domingo, o Senhor me deu um sonho. Que eu tava ganhando era como se estivesse ganhando uma padaria para eu administrar aquela padaria, né? Acordei e não entendi muito, né? Assim, minha família já teve muita padaria também. Então, assim, eu não entendi muito, mas... Tava achando que era profissional. E a gente tinha colocado naquela semana assim, o Senhor, que o Senhor fale conosco, nos dê um sinal se a gente continuar ali
ou a gente vem pra igreja aqui perto? Aí a gente foi pra igreja, normal, no domingo de manhã. Domingo à noite tinha um culto especial na igreja. Aí, assim, foi o dia que eu fui levantado pro diaconato, né? Glória a Deus. Aí a gente entendeu o que era aquilo, né? Entendeu que era... Que era a padaria, não era uma padaria normal, né? Uhum. Mas assim, tratando-se da igreja, né? Glória a O pão, Deus. que é a palavra, né? Que Então experiência, isso glória a Jesus. assim, nos fortaleceu e aquilo foi uma resposta pra gente continuar naquela igreja, né? E ali o Senhor, ele abriu portas, hoje a gente mora 3 quarteirões da igreja, né? Glória a Deus. O Senhor abriu portas, deu condições e... Nada na vida do servo é em vão. Tudo aquilo que a gente faz com o objetivo de ser obedientes ao Senhor, o Senhor nos honra. É verdade. Amém. Eu fiquei muito feliz pela participação de vocês, fiquei edificada pela experiência de vocês. Amém. Eu agradeço a vocês por terem vindo, por ter compartilhado. Eu sei que foi um pouco difícil, não foi? Foi um pouco difícil, a gente fica um pouco com vergonha, né? Mas é uma Mas bênção, amém. né? Vocês podem Amém. ter certeza que os irmãos de casa também foram edificados com a experiência que vocês passaram. Obrigada. Zé. Amém. Glória Amém. a Jesus. Obrigada a você, Lu. Amém. Amém. Obrigado, Lucélia. Paz, Senhor, Pai, Senhor, irmãos. Irmãos, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a você aí de casa por ter ficado até agora. Não esqueça de compartilhar e curtir esse conteúdo. Amém? A paz do Senhor.